Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou Sara Jane, falo da emissora da Super Rede Boa Vontade de Rádio em São Paulo, a AM 1230, para a Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Esse é o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Hoje, respondendo às questões da audiência, suas questões sobre o tema Laços Espirituais que unem os casais. E conosco aqui nos estúdios, irmã Andréia de Jesus, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em Salvador, na Bahia. Seja muito bem-vinda, irmã Andréia, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estar aqui e ajudar, a partir dos ensinamentos do Cristo, as famílias a fortalecerem seus filhos, seus jovens, neste assunto, né, que atravessam a vida deles, né, que é a relação amorosa. É verdade. Estar num relacionamento amoroso exige esforço, dedicação, né, do casal, e isso em todos os momentos, seja no início de um relacionamento, de um namoro, seja aquele que tem décadas, né, de convivência, mas do ponto de vista espiritual, quais são os laços, né, que unem os casais, como fortalecer essa convivência, superar o término. Inclusive, a gente convida você que está na audiência, se você tem dúvidas sobre esse assunto, você pode mandar para o WhatsApp aqui da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Se você acompanha pelo YouTube, você pode também, pelo YouTube da Religião de Deus, você pode também deixar lá no chat, no comentário, a sua dúvida sobre o tema. E a primeira questão que nós temos, aliás, não falei o WhatsApp, não falei o número, né? Vamos passar aqui. Código 11 99 831 8195. A primeira pergunta que chegou para nós, irmã Andréia, é da Patrícia Cabral, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Patrícia, pela sua dúvida. Meu filho mais novo terminou um namoro que durou 1 ano. Percebo que ele seguiu a vida, mas está um pouco perdido. Vez ou outra ele fala o nome dela, relembra momentos que viveram juntos e muda de assunto. Como posso ajudá-lo a se fortalecer espiritualmente para superar esse término? Bom, Patrícia, a gente entende que o término de um relacionamento geralmente faz surgir sentimentos nas pessoas envolvidas, né? Às vezes a baixa autoestima, a tristeza, a raiva, a culpa, fazer julgamentos de si mesmo e do outro, né? Então, para fortalecer espiritualmente seu filho, é muito importante ajudá-lo a se desvencilhar desses sentimentos que o estão envolvendo nesse momento. É claro que a gente precisa respeitar, por exemplo, o tempo do luto, né? Todo término de uma relação, seja um namoro, um casamento, um noivado, tem aquele período de luto, a perda, né? Então, deixar a pessoa sentir isso. Mas, uma vez que a senhora percebeu, irmã Patrícia, que está se alongando, né? Esse sentimento está se tornando uma tristeza profunda, duradoura, aí pode ser indicador de que ele realmente esteja precisando de ajuda, inclusive profissional. E como é que a gente faz para saber isso, né? É estando perto, nos fazendo próximos do nosso filho, do nosso jovem, da nossa filha, para ouvir, para conversar. Muitas vezes o fato dele colocar para fora o que está sentindo vai limpar a mente, o pensamento e fazer com que ele possa, assim, colocando para fora, possa pensar e sentir melhor, inclusive com relação à relação que teve, né? Porque a senhora fala, vez ou outra ele fala o nome dela, fala dos momentos e tal. Isso não é de todo ruim se ele parte dessa reflexão trazendo o sentimento de gratidão. O que eu aprendi, os aprendizados, os momentos bons que ficaram e o aprendizado daquela relação, inclusive como baliza para o que fazer e o que não fazer num possível próximo relacionamento, né? Então, ajudá-lo a compreender essa dor, a viver essa dor no período, né, adequado, e ajudá-lo a sair disso, a se desvencilhar desses pensamentos, para que, circundando ele com as vibrações melhores de alegria, de recobrar sua autoconfiança, aproximar dele as verdadeiras amizades, estar envolto com as atividades da família, devolver a ele esse sentimento, contribuir para a espiritualidade dele, porque uma vez que a gente vai contribuindo para a vibração em torno do nosso filho, que a vibração melhore, que os seus sentimentos melhorem, os seus pensamentos também, a gente cria condição para que o anjo da guarda dele possa ajudá-lo mais ainda.
E claro, ao lado disso, orar por seu filho, orar junto com seu filho, para que os fluidos divinos sejam derramados sobre ele, para que a consciência e o coração dele vá se expandindo, seja fortalecido e despertado para a necessidade de prosseguir. Então, estar ao lado é muito importante. Nem sempre estar ao lado para dar conselho. Às vezes a gente está na vontade de aconselhar, porque a gente tem experiência, já passou algumas situações, mas às vezes o fato só da gente ouvir, de estar ao lado, sem necessariamente dar um conselho, sem fazer julgamentos, nem tomar partido, inclusive, né, pelo motivo do término, mesmo que a conduta da outra pessoa, da namorada, seja questionável, não fazer esse tipo de julgamento, ouvir simplesmente, acolher a dor e estar ali ao lado para que ele possa sentir que tem alguém com quem ele possa contar e conversar. E isso é ajudar, como já dissemos, fortalecer a espiritualidade dele, porque ele abre canais, ele vai limpando, ele vai se desfazendo daquilo que não está fazendo bem e abrindo os canais emocionais, espirituais, para receber a intuição benfazeja do seu anjo guardião. É importante refletir que ter conhecimento espiritual não nos livra de atravessar períodos de dor, mas o conhecimento espiritual nos dá sabedoria e força para encontrar as ferramentas em Deus e na medicina humana, quando necessário for, para a gente perseverar e vencer essa situação difícil, né? Então, como pais e mães, a gente precisa desde sempre apresentar aos nossos filhos a fonte eterna, a fonte verdadeira de alegria, de felicidade, de realização, que reside no espírito integrado no bem, reside na alma consciente do seu papel, daquilo que veio desempenhar no mundo, né? Que as relações, os vínculos que a gente efetiva no mundo, em nossa trajetória na Terra, elas são importantes, têm o seu significado sim para a nossa evolução espiritual, mas elas não devem ser definidoras, né? Definidores, as relações, os vínculos da nossa felicidade. Sobre isso, o irmão Paiva Neto escreve, eu quero trazer como contribuição a Patrícia para as próximas conversas que ela tiver com seu filho, ou para refletir junto com seu filho sobre essas palavras aqui do irmão Paiva Neto, que está no ensaio literário Evangelho do Sexo, na página 32, o subtítulo encontramos Solteiros e Casamento. Ele escreve, abrir aspas: aos que porventura não tenham estabelecido matrimônio, a vida demonstra que isso não é motivo para tristeza sem remissão. Há gente casada feliz, ou não, semelhante ao que ocorre com quem é solteiro ou solteira. O primeiro ponto onde se deve procurar a felicidade é dentro de si mesmo ou de si própria. A realização do sentimento pode ser encontrada na integração da criatura em uma tarefa que a realize, naquilo que veio fazer na Terra. Conheço vários exemplos e vocês também. Há muita gente sofrendo no mundo à espera de socorro. Resta bastante a ser feito em prol de comunidades, por solteiros e casados. Fechar aspas. Então ele nos convida a encontrar a plenitude da alma, a nossa felicidade na realização do bem que a gente é capaz de gerar. Para que quando surgir um companheiro, uma companheira em nosso caminho, ele venha para somar. E não necessariamente que a gente precisa ser completado por alguém, né? Porque a nossa completude, a nossa inteireza precisa estar firmada em Deus, na rocha firme que não frustra, né? Que traz felicidade eterna ao nosso coração. E aí quando a pessoa aparecer, se estiver em nossa agenda espiritual, ela vem para somar, para contribuir com a nossa evolução espiritual. Andréia, muito obrigada pelo esclarecimento. Muito obrigada, Patrícia, pela sua dúvida, que pode ser a dúvida de tantas pessoas e contribui para esclarecer. Ela está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aproveito para deixar o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina em Belo Horizonte, Avenida Dr. Cristiano Guimarães, 1356 e 1358, no bairro Planalto. Telefone para outras informações 31, código 31, 3494-3478. E nós temos uma segunda pergunta, irmã Andréia de Jesus. A pessoa preferiu não se identificar, nós sabemos aqui na comunicação, não há problema algum, a gente respeita sempre essa privacidade. E a questão é, o que acontece espiritualmente se um namoro ou um casamento que estava na agenda espiritual de ambos for rompido porque os dois decidiram que seria melhor terminar? Bom, quando há na agenda espiritual de ambos o compromisso firmado, portanto no mundo espiritual, de permanecerem juntos, quer seja um período de namoro ou um casamento, e um ou os dois decidem encerrar esse compromisso deixando tarefas, compromissos, resgates, aprendizados pendentes,
certamente eles precisarão retomar, né? Fazer esse reencontro para o devido ajuste, o devido acerto entre eles, né? O Cristo é quem revela isso no seu Santo Evangelho, no capítulo 5, versículos 25 e 26. Essa revelação de Jesus, ela se aplica a todas as relações, todos os vínculos que estabelecemos, né? De compromisso, pais e filhos, irmãos, a família de um modo geral, né? Os colegas de trabalho, mas como a pergunta é para a relação amorosa, né? O casamento e o namoro, a gente vai trazer então a reflexão de Jesus nesse sentido. Então ele orienta o seguinte, no Evangelho, repetindo o capítulo 5, segundo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 25 e 26. Ensina o Cristo: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, o caminho que o Cristo fala é essa experiência terrena, essa oportunidade divina que a gente recebe das leis espirituais do coração de Deus para a nossa evolução. Então, enquanto a gente está no caminho com esses nossos companheiros de jornada, que o Cristo coloca aqui nessa palavra adversário, né, que pode ser adversário de outra vida e que a gente recebe da misericórdia divina a oportunidade desse reencontro, para pela lei do amor a gente poder caminhar de forma equilibrada. O Cristo diz que é necessária essa reconciliação, esse acerto de ajustes, de aprendizados que nós acordamos no mundo espiritual, né? E esse adversário tanto pode ser a nos cobrar, né, num futuro próximo, tanto pode ser o companheiro ou a companheira que se sentiu abandonada, né, que teve, de alguma maneira, que nós ultrajamos a confiança, o amor, a lealdade com que nos comprometemos com a pessoa. Pode ser esse adversário, a companheira, nos cobrar no futuro o ressarcimento dessas dívidas, ou seja, o reparo, o aprendizado que ficamos devendo, como a nossa própria consciência, porque nós no Espírito temos impresso os compromissos, né? Por isso a importância da prece, para lembrar da nossa agenda espiritual, do que nós nos comprometemos a realizar no mundo, em família, em sociedade, para cumprir integralmente, de forma correta, equilibrada, com o amparo divino, os compromissos assumidos, né? Uma vez que a gente deixa para depois esse compromisso, a gente terá a oportunidade nova para o resgate. A recomendação da religião divina é nunca deixar para depois. Que a gente cumpra, que a gente persevere, que a gente desenvolva, por exemplo, a paciência. Porque, por exemplo, o Cristo diz que a gente vai ficar ali, a consciência cobrando, até pagar o último ceitil, né? Então, se na relação amorosa, no casamento, no namoro, a gente tinha ali o compromisso de desenvolver no outro a paciência, o hábito do diálogo, a desenvolver no outro aspectos, ajudar a desenvolver aspectos morais, espirituais e até material. E a gente, mesmo que de forma acordada, decida romper esse compromisso, aquilo que espiritualmente nós acordamos que ajudaria o outro, que apoiaria o outro a desenvolver aquela qualidade, aquela virtude da alma, aquele progresso espiritual, ele não foi concluído, nós precisaremos retomar. Não necessariamente numa nova relação amorosa com essa pessoa, mas reencontraremos essa pessoa em nosso caminho, porque a vida é eterna, para que a gente possa fazer essa construção de novo. O caminho traçado, né, por nós, diante da justiça divina, é sempre pela vitória do amor, do desenvolvimento, do crescimento espiritual de todos. E quando isso não é alcançado, a gente vai precisar refazer o percurso e novamente traçar novas rotas com as mesmas pessoas com as quais ficamos devendo ali cumprir deveres, compromissos, né? Então, muito importante que a gente eleve sempre ao alto a nossa súplica, a nossa rogativa, a fim de contar com o apoio dos nossos anjos guardiães que conhecem a nossa agenda espiritual, da nossa família, do nosso companheiro e que nos orientem sempre a decidir da melhor forma correta. É muito importante destacar, porque ela faz um destaque no caso de os dois terem decidido de forma amigável terminar. Mesmo que tenha sido de forma amigável, onde não houve ali necessariamente rusgas, brigas, ofensas, mesmo que tenha sido de forma amigável, se ficaram compromissos pendentes, necessariamente nós precisaremos retomar com esse companheiro, com esse amigo de jornada, compromissos novos numa outra oportunidade, em algum momento da nossa existência. E aí, para que isso não aconteça, a irmã ou o irmão que não quis se identificar, eu trago como inspiração novamente a palavra do irmão Paiva Neto no ensaio literário Evangelho do Sexo, agora na página 31, o subtítulo Coragem firmada em Deus, para que a gente reflita muito e peça muita inspiração
divina, porque nós queremos acertar, nós estamos aqui para isso, né? Para o acerto, para ajudarmos uns aos outros. Então ele traz uma reflexão muito importante aos casais. Ele escreve assim, abre aspas, se amamos de verdade, até para a luta comum nos tornamos mais fortes. Nada ensombrece o nosso destino. Pelo contrário, robustece dentro de nós aquilo que possuímos de mais valioso, que é a coragem sustentada em Deus, aquela em que se devem alicerçar as outras boas qualidades humanas e espirituais. Por isso, o amor é o inesgotável combustível dos que têm e vivem um grande e verdadeiro ideal. Quando o desafio aparecer no caminho dos casais, a reflexão mais apropriada seria: ora, nós nos unimos por quê? Porque nos amávamos. Então, continuemo-nos amando e vençamos o mal que, porventura, nos queira separar. Fechar aspas. Então aqui ele fala de buscar essa reflexão, esse diálogo franco, sincero, buscar o motivo pelo qual o casal se uniu, e sempre o amparo espiritual não pode faltar. Essa rocha firme deve alicerçar todas as nossas relações, que é Deus, é Jesus, e aí há a ação da religião divina para fortalecer os casais, as famílias, né? A oração no lar, a cruzada do novo mandamento de Jesus, que dá esse alicerce seguro aos casais e às famílias, e a religião divina à disposição de todos para realizar essa importante ação. Muito obrigada, irmã Andréia, por esses esclarecimentos. Inclusive, vou passar aqui o WhatsApp da Comunicação 100% Jesus, para quem tem dúvidas sobre o assunto, sobre esse tema, ou quer trazer outras questões para que a religião divina responda. É o código 11 99831 8195. Irmã Andréia prossegue conosco para conduzir o momento ecumênico de oração. Você que acompanha pelo youtube.com/Religião de Deus vídeos, obrigada também pela audiência. Esse foi o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.